Olá, eu sou André Malta e esse é o canal Isso Aqui Não É Grego, uma abordagem descomplicada da literatura clássica e não clássica. Episódio de hoje, a prosa de Jefferson Tenório. A literatura brasileira se formou, está se formando, vai se formar? Essa discussão que interessa bem pouco ou não interessa absolutamente a quem lê, foi importante durante algum tempo no ambiente acadêmico. Formação. Qualquer que seja a posição a respeito, não dá para ignorar que a narrativa construída em torno dessa palavra-chave é só mais uma narrativa. Como toda boa narrativa, ela tem sua riqueza própria e se mostra refém de uma época e de seus interesses. Uma literatura nacional nasce, passa por etapas de maturação, até que se consolida como um sistema, uma identidade. Ok. Mas partindo dessa perspectiva, dá para dizer que a literatura brasileira nunca terá se consolidado, se é que ela caminha para alguma consolidação, enquanto não tiver acolhido a diversidade expressiva da nossa realidade, enquanto as mais diferentes vozes e enfoques não tiverem tido seu devido lugar nela. Será que a literatura brasileira pode ter se formado com a exclusão maciça de grupos representativos da nossa sociedade? Equivaleria dizer, mal comparando, que o nosso rico cancioneiro enfim se formou com o advento da bossa nova, tomar como dado decisivo a respeito da nossa música a narrativa parcial de uma determinada elite urbana que se fecha em si, ignorando a multiplicidade de um país musicalmente vasto e complexo. Escritoras e escritores afrodescendentes escrevendo sobre a experiência de afrodescendentes na nossa realidade racista. Isso é algo relativamente novo no Brasil, por mais espantoso que seja. Na poesia a gente teve Castro Alves, que era branco, falando da escravidão, e o caso excepcional de Luiz Gama, que era negro. Mas estou pensando mais na prosa de ficção, e sei que há outros nomes que estou esquecendo aqui. Machado de Assis era negro, mas não abordava diretamente o tema. Seu universo é o da elite branca. Racismo e escravidão estão lá, claro, documentados nos seus textos de ficção, mas não são centrais. Lima Barreto, negro também, tentou tocar na ferida, mas teve uma vida acidentada e morreu jovem. Jorge Amado investiu mais consistentemente nos protagonistas negros, mas era um escritor branco. Foi Carolina Maria de Jesus quem meio que inaugurou uma literatura que de fato abordava as mazelas da herança escravagista, com Quarto de Despejo, de 1960. Mas só recentemente ela foi resgatada por vozes que solidificaram e expandiram esse olhar, como a de Conceição Evaristo, para não falar da poesia do hip-hop dos Racionais MCs em Sobrevivendo no Inferno. Acredito que é nessa linhagem que a gente pode inserir a obra do Jefferson Tenório, autor de 3 romances que formam um conjunto: O Beijo na Parede, de 2013, Estela Sem Deus, de 2018, e O Avesso da Pele, de 2020. É deste último que quero falar aqui. O trabalho do Jefferson, para mim, não se insere em nenhum movimento de formação da literatura brasileira, e nenhuma linha evolutiva, porque essa linha, para onde quer que a façamos apontar, talvez seja uma miragem. O trabalho dele, como de outras figuras criativas contemporâneas, se inserem no movimento de afirmação das muitas literaturas feitas até que, enfim, por muitas vozes no nosso país. Em O Avesso da Pele, o Jefferson traz a narrativa de um jovem negro, Pedro, que reconstitui a vida dos seus pais negros numa Porto Alegre, onde a cor da pele tem um peso incomparável no convívio social. A figura central no romance é a paterna, um professor de literatura constantemente interpelado pelo filho. Esse diálogo com o pai, um pai ao mesmo tempo ausente e admirado, forma a espinha dorsal do texto. Mas não se trata aqui de usar esse elemento para ficcionalizar a miséria e o desamparo de quem vive em uma comunidade da periferia. O livro do Jefferson, falando de famílias de classe média ou média baixa, tem o mérito de não reduzir a situação de pobreza extrema à experiência de ser uma pessoa negra no país, fugindo de rótulos e estereótipos. São, mais uma vez, aquelas vozes múltiplas e não engessadas que vão ganhando espaço no nosso mercado editorial. Falei que O Avesso da Pele gira em torno da figura de um pai ausente, porque logo de saída a gente descobre que essa é uma narrativa de luto. O pai de Pedro está morto. A causa dessa morte fica guardada para o final, mas nas primeiras páginas já podemos imaginar o que aconteceu. Ouçam o que o filho diz sobre as abordagens policiais que o pai sofria desde muito cedo, usando o característico você presente ao longo do romance. Ser confundido com bandido vai fazer parte da sua trajetória, e você vai custar a compreender por que essas coisas acontecem.
A consciência do pai sobre o nosso racismo estrutural ainda não tinha se formado, como a gente lê neste trecho sobre uma entrevista de emprego onde o chefe branco diz não gostar de negro. Até aquele momento você nunca havia sofrido racismo assim, tão descaradamente, não que você se lembre, mas você não se chocou porque uma espécie de inércia tomou conta do seu corpo. Você não sabia reagir. Na época você nem sabia muito bem o que era ser negro. Mais para frente, o romance passa a tratar das primeiras relações do pai com mulheres brancas e o modo como os familiares reagiam à presença dele. Ouçam. Quando naquele almoço de domingo, o tio dela, de 54 anos, o Simval, um motorista de Kombi escolar, te chamou de negão, você não se importou. Não se importou porque aquilo significava algum tipo de intimidade e você, enfim, estava sendo aceito pela família branca da sua namorada. Logo em seguida vem descrito o desconforto que o pai de Pedro começa a experimentar nesse ambiente. As piadas sobre negros agora eram contadas sem nenhum pudor. Eles te tornaram cúmplice. No início você ria porque queria continuar agradando e mostrar que era superior a tudo aquilo, mas aos poucos você ia sentindo que não queria mais ouvir certas coisas. Negão, neguinho, vagabundo, são termos incorporados ao dia a dia que o pai cresceu ouvindo, uma discriminação normatizada sobre a qual se sentiu obrigado a conscientizar o filho desde cedo. Ouçam. Quando você passava semanas sem me procurar, quando estavam separados e na época eu não entendia que isso acontecia também para não ter que se incomodar com minha mãe, ou quando você queria me ensinar certas coisas cedo demais, como por exemplo, no dia em que você me perguntou que cor eu tinha e foi a primeira vez que eu olhei para os meus braços e vi que tínhamos quase a mesma cor. Eu era pequeno, mas eu disse que não sabia que cor era aquela e você me disse que eu era negro. Mas eu não fazia ideia do que aquilo significava, então você me deu uma aula sobre racismo. Embora, como eu falei, o pai seja a figura central ao longo do livro, sendo a sua morte o acontecimento decisivo, a narrativa aborda também a realidade da mãe, só que nesse caso se referindo a ela em terceira pessoa e não em segunda. Vejam o que é dito sobre o namorado com quem ela foi morar no final da adolescência. Era como se uma nova forma de viver ali se apresentasse. Aquele namoro pareceu definitivo desde o início. Tinham as mesmas opiniões, o mesmo gosto musical, riam das mesmas coisas. Os pais de Vitinho incentivavam o namoro porque viam em minha mãe uma boa pessoa que, embora fosse pretinha, era bonita e poderia até dar netos bonitos, eles pensaram. Depois que a mãe decide viver com Vitinho, ouve isso da sogra. Agora você é da família, isso significa que pode ajudar a manter a casa dos seus sogros limpa também. Uma moreninha forte igual a você pode ajudar bastante. Só que a mãe, ao contrário do pai, não vai se importar com uma tomada de consciência a respeito do problema do racismo. Pedro mostra como o relacionamento dos seus dois pais negros, que acabam se separando, era complicado por visões diferentes que tinham a respeito do tema. Ouçam. Acontece que minha mãe foi criada numa família de pessoas não negras, o que a fez ter outra visão sobre o racismo. Aliás, para ela o racismo se fortalecia justamente quando começávamos a falar sobre ele, que isso era uma coisa que já deveria ter sido superada. E falar sobre a cor da pele só fortalecia o preconceito. E foi nesse ponto que o discurso racial entrou na vida de vocês como mais um problema. No início você tentou argumentar dizendo que ser um casal negro em Porto Alegre, nessa cidade que é a mais racista do país, não era fácil. E minha mãe dizia que você era muito dramático, e até quando a gente vai ficar se lamentando? Mais adiante a gente lê ainda este trecho, que reforça a divisão que existia entre o casal. Sempre que vocês saíam para ir ao cinema ou a um parque, você observava que vocês eram os únicos negros do lugar, o que deixava minha mãe irritada, pois ela dizia que tal constatação não nos levava a nada. Do ponto de vista da construção, essa estratégia do Jefferson de incluir nos conflitos do casal visões diferentes sobre a negritude é interessante, porque assim se evita um esquematismo simplificador. O racismo pode ser visto, e é, de formas diferentes por quem é igualmente alvo diário dele. O que enriquece ainda mais o livro é o fato de se abrir para outros tópicos, principalmente a relação conjugal tóxica dos pais. Há muitos pontos desse relacionamento, com suas idas e vindas, agressões, carências e culpas, que ultrapassam a discussão sobre a cor da pele. Há ainda discussão no livro sobre o ensino público no país e, mais especificamente, sobre como ensinar literatura aos jovens, com o romance Crime e Castigo, de Dostoiévski, tendo um papel importante.
De novo, é uma estratégia feliz da parte do Jefferson, porque não reduz seus personagens a estereótipos ou ao simples engajamento. Em meio a isso tudo, o livro vai ganhando um tom muito próprio, afetivo, por causa daquele uso recorrente da segunda pessoa, do qual eu já falei e dei exemplos. O resultado é uma narrativa que prende a atenção. Se eu tivesse, porém, que destacar algo que me marcou negativamente, acho que seria a falta de aprofundamento em certas partes. Tudo bem, o Jefferson adota aquele esquema que a gente pode chamar de narrativa acelerada, uma tendência da ficção produzida hoje. Ou seja, ele vai encadeando as situações de uma forma um pouco telegráfica, com os diálogos sendo reportados de um jeito sucinto dentro do próprio fluxo narrativo. Para mim isso no geral funciona e tem a ver com o estilo seco e com o enquadramento que ele escolheu usar. Só que em certos momentos senti falta de algum espraiamento para a gente poder acessar o que de fato estava acontecendo com os personagens. Por exemplo, quando fica dito que as pessoas tomavam susto ao ver o pai do Pedro na escola, porque era raro haver professores negros no sul do país, ou quando o próprio pai confessa a uma colega se sentir sozinho em razão disso. São referências fugazes. Se elaboradas, ao menos com algum trecho dialogado, talvez tivessem encorpado o romance. Senti, pessoalmente, que havia espaço para o avesso da pele ser desenvolvido, como se pedisse mais páginas do que as quase 200 que tem. Não dá para dizer que o desenvolvimento dessas situações envolvendo o pai não seria possível, porque o relato é feito pelo filho, e Pedro, como narrador não onisciente, só poderia no máximo reportar um diálogo que o pai tivesse contado a ele. É que desde o início a gente intui aquilo que no final do livro vai ficar explícito. O filho está literalmente reconstruindo a história dos pais, orientado menos pela lógica dos fatos do que por uma espécie de lógica da falta. Pedro afirma que precisa preencher a ausência do pai, fuzilado em uma batida policial num país onde um corpo negro será sempre um corpo em risco. Ao preencher esse vazio, ele constrói a sua narrativa, dele, Pedro, com a liberdade dos afetos própria de um ficcionista. É com essa mesma liberdade que a narrativa de O Avesso da Pele poderia, a meu ver, ter brincado, dramatizando mais demoradamente as situações que aborda e se transformando num romance mais extenso e ainda mais denso. Falei que essa é, entre outras coisas, uma poderosa história sobre luto, mas acho que é mais do que isso na realidade. É uma história sobre orfandade em sentido amplo, não só sobre a falta que Pedro sente do pai, ou a falta que existe dentro da sua mãe, órfã desde pequena. Há uma história também sobre a ausência ou a falta de respeito e civilidade, sobre a orfandade em relação a um poder público e a um convívio social mais justo. Num país onde a morte real do músico negro Evaldo Rosa dos Santos, alvejado em 2019 por fuzis militares, é apenas a face mais visível de uma estatística assustadora. Nesse cenário, a obra do Jefferson é um marco. Ainda assim, acredito que em O Avesso da Pele ele poderia, com sua qualidade e sua originalidade evidentes, ter elaborado a história numa forma literária um pouco menos indireta. Sinto que é um salto que a prosa do Jefferson, com sua riqueza de temas e enfoques, pode estar se preparando para dar muito em breve. Eu fico por aqui, obrigado por ouvir e até a próxima.